Olá, querido, Deus te abençoe, seja bem-vindo ao meu canal, mais um vídeo. Não esqueça, você precisa se registrar no canal. Se você gostar do que você vai ouvir, eu preciso que você também deixe o seu like. Clica ali o sininho das notificações para você não perder nenhuma publicação aqui do nosso canal e divulgue. Espalhe esse vídeo, se você concorda comigo. Vamos lá, vamos falar de Palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 12, a Palavra de Deus diz o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O que temos aqui? Nós temos aqui a pergunta que não quer calar. Como é que nós podemos fazer as mesmas obras ou até maiores que Jesus fez? Podemos, pelo simples fato de termos acesso precisamente ao mesmo poder que Jesus usou para fazer todas as suas obras. Que poder é esse? O Espírito Santo de Deus. De uma forma simples, sem teologizar demais, nós sabemos que o Espírito Santo foi a fonte de poder que Jesus, durante o seu ministério, usou para viver o seu ministério. Vale a pena lembrar que Jesus era 100% divino e ele era também 100% humano. Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. E ele foi o nosso exemplo e o nosso modelo. Se existe alguém para quem devemos e precisamos orar como pregadores, como pastores, é Jesus. Agora, diante disso, qual é a relação entre as duas naturezas de Jesus? Pense no seguinte: no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, no capítulo 13, Jesus está no Monte das Oliveiras com Pedro, Tiago, João e André. Eles perguntam para Jesus o seguinte: quando é que virá o fim? Os versos de 3 a 4, Jesus responde, comenta, e no versículo 32 ele dá uma ênfase, dizendo que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, somente o Pai. Veja que Jesus admitiu que não sabia quando viria o fim. Agora, como isso seria possível se ele era também 100% divino? A título de informação, durante muitos anos, teólogos ao redor do mundo discutiram sobre essa palavra de Jesus. Chegaram a algumas conclusões, tentaram explicar de algumas formas, mas basicamente, a título de resumo, funciona assim. Nós temos a teoria do mistério total, que traz a ideia de que a declaração de Jesus faz parte de um conjunto misterioso, teológico, que nunca, jamais ninguém poderá explicar, e que isso é uma dificuldade. Não vejo isso como um problema, como algo 100% inexplicável, porque nós vivemos pela fé. Temos a teoria do Jesus humano. Nessa teoria, alguns teólogos mais liberais, eles gostam de acreditar e de ensinar que Jesus não era realmente Deus. Ele era apenas uma espécie de super-humano. E isso é pior ainda, porque é nesse instante aqui que eu não posso aceitar essa teoria. Quando nós lemos no Evangelho de João, capítulo 1, a declaração de que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Temos aqui algo indiscutível. Jesus definitivamente era Deus. E a terceira teoria mais conhecida é a teoria da dupla mão ou da mão dupla. E essa é uma teoria que eu me aproximo mais, porque é uma teoria que aceita e crê que Jesus, ele era sim divino e era também humano. Mas ela sugere o seguinte, que havia uma espécie de chave sobrenatural. Ora Jesus passava para a natureza divina, ora Jesus passava para a natureza humana. Quando ele queria curar, ele realizava por natureza divina. Quando ele queria permitir sentir fome e sede, ele ativava ou passava para a natureza humana. Agora, é interessante, porém, nós precisamos lançar luz sobre Marcos capítulo 13, versículo 32, que diz o seguinte: como homem, humanamente, Jesus estava dizendo, eu não sei quando o fim vai chegar ou quando isso acontecerá. Se realmente Jesus estava falando humanamente, como ele saberia, por exemplo, também que os anjos ignoravam essa data? Porque humanamente não dá para saber como os anjos pensam. Agora, vamos nos apegar um pouquinho ao que Paulo diz a respeito. A resposta de Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8, nos ajuda a entender um pouquinho disso.
E o texto começa dizendo o seguinte, de uma forma bem clara, bem prática. Porque Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Agora, veja só, Jesus era Deus. Ele tinha todos os atributos de Deus. Mas na encarnação, ele se tornou diferente do Pai ao receber uma natureza humana. Jesus, ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus não abriu mão da sua divindade. O que é que ele fez? Ele se tornou diferente do Pai, ele se tornou diferente do Espírito Santo, assumindo a forma humana. Veja que havia uma concordância de Jesus se tornar obediente ao Pai durante a sua encarnação. O verso de número 8 diz o seguinte, e foi achado na forma de homem, e por isso humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja, é a simplicidade do evangelho, não tem nenhuma fórmula mágica, nenhuma fórmula de lançamento aqui. A obediência de Jesus era voluntária e também temporária. Ele suspendeu totalmente o uso dos seus atributos divinos. Foi isso que aconteceu. Jesus, ele não abriu mão, ele não disse não à posse dos seus atributos divinos, ele simplesmente suspendeu a ação e a atividade deles. Isso significa que a única natureza que Jesus usou, enquanto ele esteve aqui na terra, foi a natureza humana, cheia do Espírito Santo. Gente, me ouçam, por favor. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo de número 2, no versículo 8, nós entendemos que logo após a ressurreição de Jesus, Jesus passou a ter novamente o pleno acesso aos seus atributos divinos. Naquele momento, os seus discípulos fizeram uma pergunta a Jesus sobre quando seria, então, de fato, o fim. Exatamente como eles haviam perguntado em Marcos, no capítulo 13. Desta vez, Jesus não disse eu não sei, porque de fato, naquele momento, Jesus sabia. Só que em vez disso, Jesus responde, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Gente, não existe no mundo poder humano que possa recuperar o domínio sobre a criação de Deus que Satanás usurpou. Somente a igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo, tem esse poder e tem essa habilidade. Eu estou me lembrando aqui agora, enquanto eu gravo esse vídeo, da experiência de Paulo em Atenas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Paulo sabia que evangelizar na cidade de Atenas seria um grande desafio para o seu ministério. Paulo sabia que Atenas era o eixo intelectual e filosófico da cultura grego-romana. Paulo, então, decide ajustar a sua estratégia de acordo com a realidade intelectual e filosófica de Atenas. E ele se frustrou com isso, ele se decepcionou com isso. Paulo até começou bem. Ele começou pela sinagoga local, que era de praxe. Mas em pouco tempo ele já estava ouvindo e discutindo com filósofos que o convenceriam a ir ao Areópago, discutir com eles lá. Paulo vai ao Areópago, porém discute com eles em nível filosófico intelectual. E agora, ele mesmo conhecendo o Deus desconhecido deles, Paulo não consegue desenvolver o seu discurso. Paulo não está mais pregando, agora Paulo está discutindo e confrontando e tentando impor a verdade de Deus com as filosofias ou medindo o seu discurso pelas estratégias filosóficas dos atenienses. Eu sei que alguns podem não concordar comigo e até dizer que o sermão de Paulo na colina de Marte foi o seu melhor sermão. Sim, foi um grande sermão, foi um grande discurso, porém, intelectualmente cheio de estratégias baseadas na filosofia dos atenienses. Dentro da proposta do evangelismo que Paulo estava trazendo, ele ficou muito longe do que era a proposta original. Lá no Areópago, em Atenas, Paulo enfrentou o seu pior pesadelo como pregador do evangelho. As pessoas ficaram agitadas, nervosas, incontroláveis e não permitiram que ele terminasse o seu discurso ou a sua pregação. Começaram a rir, começaram a debochar dele, interromperam o seu discurso e disseram para ele, pode se retirar daqui, nós não queremos ouvir nada do que você tem para dizer. Paulo aprendeu, entendeu que apenas o esforço humano, o discurso humano, por mais brilhante que possa ser,
por mais inteligente que possa ser a estratégia, não chega nem perto, nem aos pés do poder do Espírito Santo. Em um dos seus momentos de maior transparência, Paulo abre o coração sobre Atenas para os crentes em Cristo na cidade de Corinto. Quando Paulo registra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 1 e 4, Paulo declara: irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com manipulação, com influência de linguagem, com persuasão, com sabedoria humana. Paulo está dizendo nas entrelinhas, do jeito que eu acabei de fazer lá em Atenas. Mas eu vim aqui agora e a minha palavra e a minha pregação já não consistiu mais em persuasão de sabedoria humana, mas eu aprendi que é a demonstração do poder do Espírito Santo de Deus que pode convencer o mundo e levantar a igreja de Jesus. O que Paulo disse, a transparência de Paulo, ele está dizendo: eu faço assim, eu procedo assim, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria, e nem na estratégia, e nem nas ferramentas, e nem nos esquemas de homens. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, estratégias, em modos de sabedoria humana, mas em palavras de poder e demonstração de poder espiritual, o poder de Deus. É por isso que eu fico observando aí esses últimos dias e todas as ferramentas, as estratégias de persuasão, manipulação. É quase uma hipnose, gente, no meio do povo. É um viés de mercado, de interesse. Isso vai ganhando corpo na internet. O mundo digital, a facilidade, as informações rápidas. Existem muitas ferramentas que querem vender, negociar. Até vendem a imagem de promover o bem-estar das pessoas. Disputam a conversão das vendas. O discurso é um discurso de entretenimento, de autoestima, de autoajuda, de olha o que o homem sabe fazer e pode fazer, e tudo que você precisa está em você, porque você é a única fonte de resultado que você precisa. E o poder de Deus fica onde, minha gente? Paulo dizia, isso não é bom. Não é por sabedoria humana, não é por estratégia humana, é por demonstração de poder e poder espiritual de Deus. Sabe o que mais me deixa triste? É que muitas dessas ferramentas estão sendo usadas no altar, estão sendo usadas no púlpito. É um conjunto, é uma massa de sabedoria humana, de estratégia humana, de forma humana, de filosofia humana, tudo humano, querendo a qualquer custo humanamente manifestar ou chamar a atenção ou trazer à existência um Deus que é sobrenatural. Aí eu me pergunto, pensando em Paulo ainda, seriam esses os falsos profetas nessa última hora? Seriam esses os falsos doutores, os falsos pregadores, que os ouvintes, por ter comichões nos ouvidos, trariam para si e os condecorariam como doutores da sua necessidade, como Paulo advertiu? Disse Paulo, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Ele escreve a Timóteo na segunda carta, no capítulo 4 e no versículo 3. Eu aprendo no estudo das gerações, e eu aprendo em toda a história de avivamento mundial, que para transformar uma sociedade, para mudar uma geração, cada nova geração precisa operar em um nível espiritual mais alto do que a geração anterior. É necessário que cada nova geração consiga desenvolver uma experiência progressiva, sobrenatural na sua relação com Deus, em uma dimensão poderosa de manifestação sobrenatural do poder de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Eu termino citando 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A pergunta é, em que momento nós, como igreja, nos tornamos incapazes de chamar a atenção de Deus? Que Deus nos ajude. Até o próximo vídeo.